No total, foram aprovados cerca de 1,8 bilhão de reais em créditos extraordinários, principalmente para atender regiões atingidas por enchentes. Cerca de 700 milhões destinados ao Ministério da Cidadania deverão ser usados em ações nos estados mais atingidos pelas chuvas do final do ano passado e início deste ano, como Minas Gerais e Bahia, onde milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A medida provisória 1092 de 2021 é dotada de justificativa de relevância e urgência condizente com a programação orçamentária que contempla e haja vista a necessidade imediata de ações governamentais diante dos danos causados à população em razão das intensas chuvas ocorridas, bem como imediata necessidade de ações socioassistenciais às vítimas desses danos. Outro crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania, no valor de 167 milhões, deverá garantir a distribuição de cestas básicas a comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade. Essa medida provisória ela é absolutamente meritória, sobretudo no período em que nós estamos vivendo, não é? Saindo desse período de pandemia com uma grave crise econômica brasileira. Então, na verdade, essa medida provisória ela chega em boa hora. Aliás, os quilombolas são povos tradicionais, uma minoria muito vulnerável no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Regional teve aprovado um crédito extraordinário de 550 milhões. O dinheiro vai apoiar estados atingidos pelas chuvas e também afetados pela estiagem, como os estados da região sul. Também foram aprovados 418 milhões para o Ministério da Infraestrutura para a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas em 14 estados. Valor esse arregimentado pelo governo do presidente Bolsonaro para recuperar estradas que foram danificadas em função das chuvas do fim do ano passado e início também desse ano, principalmente na recuperação emergencial das pistas que foram interrompidas por quedas de barreiras e alagamento nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, o meu Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e também Tocantins. Os senadores aprovaram também a medida provisória que estabeleceu o salário mínimo de R$ 1.212 este ano, valor que já está sendo pago desde janeiro. A relatora, a senadora Soraya Tronic, rejeitou 2 emendas que aumentavam esse valor, mas reconheceu que ele não é suficiente. E eu confesso que eu gostaria de trazer, com essa medida provisória, gostaria de trazer para os brasileiros uma notícia melhor do que a que a gente traz hoje, da manutenção do valor determinado na medida provisória de R$ 1.212. É inaceitável que a gente discuta, sim, é a falta do aumento real. Colegas e vocês que estão me ouvindo, eu sempre aprendi que do mínimo não se tira, se acrescenta. Então, o governo baseou esse aumento do salário mínimo no INPC de 10,2 de 2021, quando a gente sabe que foi 10,16, gente. Daria, que não é suficiente, R$ 1.212. São 57 milhões de trabalhadores nesse país que recebem o salário mínimo e 23 milhões da Previdência. Isso movimenta a economia, principalmente dos pequenos e médios municípios. Salientar como é cruel ver a senadora Soraya, com toda a sua indignação, ter que recusar emendas que elevariam o valor do salário mínimo, sob o argumento de que não há previsão de fundos. É terrível isso. Não há previsão de fundos para aumentar R$1 no salário mínimo. Mas existe sim previsão de fundos para 30 bilhões de emendas secretas, emendas do relator. Existe sim previsão de fundos para 5 bilhões para fundo eleitoral. E com certeza, senhor presidente, vai existir previsão de fundos quando chegar a esse plenário, a PEC 63, que cria o quinquênio para o judiciário, o setor do funcionalismo público mais bem remunerado.
e que vai criar uma despesa de 7,5 bilhões anuais. Poderá chegar até isso. É incrível como o Brasil é realmente o país do absurdo. Nós temos fundo, nós temos previsão orçamentária para aquilo que interessa a alguns, mas nós não temos previsão orçamentária para aqueles que realmente carregam o Brasil nas costas. Nós temos que referendar, porque quem define esses números é o Poder Executivo. Se mudarmos algo aqui nos cálculos, teremos problemas e, de repente, vetos. Então, é uma questão de já está em vigor este salário, e o que nós temos que nos debruçar é sobre uma solução da doravante.